Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente falar de uma maneira mais pessoal e aqui entre amigos sobre a minha licença maternidade e o fato de eu já ter voltado às atividades. Eu recebi muitas mensagens no Instagram quando eu comentei que já estava voltando depois de um mês de afastamento, que a minha bebê nasceu. E poucos sabem, né, que eu voltei mais por uma determinação legal do que propriamente pela minha vontade. E aí, considerando também os últimos acontecimentos, inclusive, né, na última semana que um desembargador negou a prioridade para uma colega advogada que está gestante e estava presente numa sustentação oral de maneira virtual. E é um ótimo momento para a gente discutir esses pequenos direitos que nós temos, porque são de fato muito pequenos, e como nós ainda somos desrespeitadas nele. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a licença maternidade ela é um direito, né, concedido às mulheres que trabalham no regime CLT, e tem ali um prazo de 4 meses, 120 dias, que pode ser estendido se a empresa entender necessário, se ela participar, né, do programa Mãe Solidária, tem algumas especificações. Esse regime ele funciona para as advogadas que trabalham de maneira registrada como CLT em algum escritório, em alguma empresa. Então, se você é uma advogada que trabalha dessa maneira, esse vídeo pode passar desapercebido, você não precisa se preocupar. Porém, para as advogadas que atuam de maneira autônoma, seja PJ, seja com seus clientes próprios, isso altera um pouco. A nossa lei, né, o Estatuto de Advocacia, no artigo 7º, inciso 4, prevê que a gente tem ali direito ao afastamento, desde que a gente notifique os clientes, e a suspensão dos prazos e atos processuais. A nossa lei, né, o Estatuto da Advocacia, ele não estipula um prazo e deixa ali de maneira bem genérica, desde que a gente notifique o cliente, solicite essa suspensão, né, para o juízo, a gente tem esse direito. E aí, primeiro ponto, né, que eu gosto de colocar é que às vezes é um prazo mais simples, menos complexo, que o trabalho de você notificar o cliente de uma maneira mais formal e apresentar um pedido e despachar esse pedido para ele ser deferido, é melhor você cumprir o prazo do que, né, você passar por esse desconforto, ainda mais após o nascimento de uma criança, um período que a mulher está totalmente em fase de adaptação. Porém, como a lei não estipulou esse prazo, o Código de Processo Civil, no seu artigo 313, inciso 9º, parágrafo 6º, lá embaixo, ele prevê que esse prazo será de 30 dias e também, né, condiciona a notificação dos clientes. Então, assim, legalmente a gente tem esse direito à suspensão de prazos e de atos e a esse afastamento do trabalho, mas isso exige de nós um trabalho. E, pelo Código de Processo, esse prazo é de apenas 30 dias. Então, de uma forma ou de outra, eu, enquanto advogada autônoma, trabalhando aqui no escritório, prestando serviço para alguns clientes, eu teria que voltar para a atuação. Não daria para eu ficar afastada por muito tempo, sem também que isso me gerasse um ônus e até um prejuízo para os meus clientes e para mim. Então, esse é o motivo de eu já ter voltado, de eu já estar nas atividades, de eu já estar respondendo os clientes e da gente já estar aqui dialogando e trazendo diversas pautas para a conversa. E esse é um ponto muito importante que eu quero trazer, porque nós mulheres advogadas somos 50% da advocacia no Brasil. E a gente ainda tem um estatuto que não preserva os direitos da maternidade da mulher advogada. É muito complicado de ver, porque esse mesmo prazo e direito é concedido ao homem, mas em tese o homem advogado que atua de maneira autônoma, ele tem alguém para cuidar da sua prole em casa e algum outro sistema de rede de apoio, ainda que nesses primeiros meses, né? Por outro lado, a mulher advogada, ela tem que pensar nisso desde o momento que ela descobre a gravidez, se ela vai, né, abrir mão dos seus processos, se ela vai repassar os seus processos, se ela vai contratar alguém desembolsar do próprio bolso
para que alguém cuide desses processos na ausência dela, lembrando que isso tem um risco, né, enorme da responsabilidade da pessoa, de você confiar no trabalho de um terceiro e colocar os seus clientes que te contrataram de uma maneira pessoal e personalíssima na mão de outra pessoa. E nós ficamos aí, de certa forma, desprotegidas, tendo que trabalhar, que conciliar, né, mais uma vez, a maternidade, o trabalho e todas as outras funções que a gente sabe que esse período exige. E é muito, né, conflitante isso, principalmente diante do cenário que a gente tem visto de advogadas sendo desrespeitadas em tribunais, de advogadas tendo seus pedidos indeferidos, mesmo com uma lei específica que concede esse prazo de afastamento, que concede a prioridade, né, dentro dos atos também. E particularmente eu não tive nenhum problema com prioridade durante a gravidez. Todas as prioridades que eu solicitei, eu consegui. E, né, nesse período, desde que a Diana nasceu, eu precisei solicitar 2 ou 3 suspensões e também foram bem sucedidas, mas porque eram prazos mais complexos que eu não ia conseguir me dedicar, como uma defesa, uma audiência. E neste momento, como eu estou fazendo, né, já que eu estou aqui conversando com vocês e dando um parecer sobre como eu estou trabalhando, neste momento eu estou atuando preferencialmente de home office. Não deixei de trabalhar, mas diligências presenciais e físicas eu tenho dado ali uma prioridade de segundo plano, comparecido se extremamente necessário e, né, diante das necessidades do cliente também. Mas tenho pedido a conversão das audiências para audiências virtuais, tenho feito os despachos de maneira virtual, tenho solicitado cópias a outras pessoas que podem comparecer presencialmente nos fóruns e nos tribunais. Então, eu não deixei de trabalhar, não vou deixar os meus clientes de maneira nenhuma na mão, mas alguns ajustes vão ter que ser feitos nesse período, principalmente até a minha filha entrar em idade escolar, né, o aleitamento materno não ser a principal forma de subsistência dela, e que eu possa retornar de maneira mais presencial e física aos escritórios, aos clientes, às audiências, às perícias e às diligências de forma geral. Então, eu agradeci muito a minha filha porque ela esperou eu cumprir até a última audiência presencial que eu tinha, que foi no dia 9 de maio, e ela nasceu no dia 15. Então, eu consegui, né, estou conseguindo cuidar e conciliar as demandas, mas é um ponto para a gente se questionar e talvez para a gente cobrar, né, a advocacia e os nossos representantes na OAB, no Conselho Federal, para que isso seja ajustado. São Paulo teve aí a primeira presidente da OAB eleita de maneira, né, incrível, mas também a primeira, e agora ainda em 2022 ou 2023, não me recordo o ano da eleição. Então a gente tem que pensar que tem muito a caminhar, principalmente para as mulheres e principalmente para nós advogadas nessa área de atuação que estamos aí vulneráveis, né, enquanto profissionais autônomas. Então, espero ter esclarecido para vocês, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Continuo à disposição e vamos conversar sobre isso. Um abraço.